Aleluia! É um prazer saudar e dar as boas-vindas a cada um daqueles que está nos assistindo a partir desse domingo de manhã, nessa transmissão. E nós o fazemos em o nome de Cristo Jesus. Nós abrimos este culto online em nome de Jesus, na esperança de que Deus possa utilizar a nossa vida para transmitir a sua palavra tão preciosa. Gostaria de começar utilizando as palavras de Neemias, capítulo 13, versículo 2, quando diz: Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Aqui no Bosque nós tivemos a visita da comissária Tvet, e ela, falando de outra passagem, usou dizer assim que esse mas é um sinal da graça de Deus. O tema do culto de hoje é sobre a graça de Deus. Nós não somos nem pessimistas, nem somos otimistas infundados, nós somos como cristãos realistas, mas nós cremos sim que apesar de o mundo estar no maligno, de o mundo estar em tribulação, em grande angústia, nós não negamos o fato dessa angústia que estamos passando, mas nós cremos que servimos um Deus que nos amou, que nos chamou e que tem um plano, e esse plano é bom, esse plano é um Deus de amor e que por isso mesmo ele transforma aquilo que é maldição. Não estamos negando que o mal seja o mal, mas Deus é mais poderoso do que todo tipo de mal e pode transformar em bênção. Então é em busca desse Deus maravilhoso que nós nos juntamos, mesmo que seja online nesta manhã, para adorá-lo, para reconhecê-lo, para servi-lo, para nos entregarmos e nos consagrarmos a Ele, para pedirmos que Ele nos renove, nos revigore, nos fortaleça, nos restaure a vida, restaure a nossa esperança. Então, nossos olhos, os olhos de nossa mente, os olhos de nossa alma estão fitos nesse Deus. O centro desse culto tem nome, é Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus, é o Deus Pai, é o próprio Espírito Santo a quem nós invocamos. Então eu gostaria de convidar agora o primeiro sargento do corpo, Wellington Bernardes, a nos dirigir nessa primeira oração do culto de hoje. Que o Senhor realmente nos abençoe conjuntamente, a nós que participamos assim, transmitindo, e mais tarde, eu não sei se você sabe, mas a gente também assiste aquilo que a gente mesmo gravou, e a gente se sente abençoado, porque não é da gente, vem da parte de Deus aquilo que a gente compartilha. Vamos orar com o primeiro sargento. Oremos. Querido Deus celestial, entro na tua presença com oferta de gratidão a ti por nos conceder mais um dia de vida, por um lindo dia de sol ou até mesmo pelos dias de chuva depois de um calor intenso. Te agradeço por nos permitir contemplar as maravilhas que tu nos proporciona diariamente. Obrigado, porque sei que nunca irá me desamparar, que mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor se faz presente. Obrigado pela consciência que tenho de que tudo nessa vida depende unicamente de ti, que um dia todos possam enxergar que sem ti não somos nada. É isso que nós pedimos e agradecemos em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós agora queremos convidar você a cantar junto com a gente
o cântico de número 358 do Cancioneiro Antigo, de 1983. Deus de minha alma, sê minha visão. Esse é um cântico inspirador que convida a nossa alma e convida a Deus a ser a nossa primeira visão logo de manhã. Esse é um culto matutino originalmente, né? Então esse é um convite muito doce ao Espírito de Deus. Peço perdão porque o meu solo de pistão, né, não ficou tão doce, tão gostoso como deveria ser, mas Ruth está tocando, né, a Major Ruth. Então eu convido você a ouvir a primeira estrofe e vamos tocar no cornet, um solo de cornet, e depois as 3 estrofes seguintes dá para acompanhar. Espero que você possa cantar como eu fazia. Cada manhã me dirigindo ao serviço, ao chegar o ônibus eu ficava mais tranquilo, então podia muitas vezes me sentar, eu morava perto do ponto final, né? E eu podia ir cantando e orando essas palavras que me são muito preciosas até o dia de hoje. Deus de minha alma, sê minha visão, que nada te afaste do meu coração. Vamos cantar. Aqueles que acompanham o WhatsApp do Corpo já perceberam que nós temos uma proposta, né, caso se mantenha a atual situação na cidade de São Paulo, e nós pretendemos voltar aos cultos presenciais no dia 21 de fevereiro, já está próximo, né? A partir de 21 de fevereiro nós devemos retomar os cultos presenciais, seguindo todas as restrições sanitárias para a segurança das pessoas, né? E eu quero esclarecer
que isso é para aqueles que assim, não têm comorbidade, né, ou idade muito avançada, porque o culto também será paralelamente publicado, como temos feito já há quase um ano, às 9h30 da manhã, através do WhatsApp do corpo. Isso quer dizer, ao mesmo tempo em que estaremos celebrando presencialmente no salão do corpo, aqui na Rua Juá 264, domingo 21, né? A partir das 9h30, nós também vamos estar celebrando do jeito que estamos fazendo hoje. Nós vamos gravar o culto e nós vamos enviar a todas as pessoas para que ninguém fique sem acesso a cultuar a Deus, seja presencialmente ou no caso de algum impedimento, a pessoa pode continuar fazendo como a gente vem fazendo desde o começo da pandemia, em março do ano passado, né? Então é um passo de coragem, né? No sentido de abrir de novo o salão, mas é um passo necessário. Temos orado a esse respeito, temos paz no nosso coração, mas nós também pedimos que as pessoas que, por mais que ansiosas estejam, se sabem que fazem parte de um grupo de risco e que implicaria assim uma exposição ainda desnecessária, então que procurem se conformar ainda por um pouquinho mais com os cultos que são transmitidos via WhatsApp no nosso canal de YouTube do Corpo, né? Por favor, tá bem? Mas é claro que é fantástico a gente poder reabrir as portas do salão nosso, né? Também lembrando que nós já voltamos sim a realizar as reuniões de oração toda terça-feira aqui no nosso salão, a partir das 19 horas, né? E tem sido muito gostoso, muito assim marcante a gente ver que com mais pessoas ou menos pessoas, Deus tem estado conosco. A gente sai com o coração na certeza de que esteve na presença do Senhor e também na certeza de que esse trabalho de interceder, de agradecer, mas especialmente de pedir pela santificação do povo, pedir para que ninguém esmoreça e cobrir as necessidades físicas, emocionais e espirituais uns dos outros tem sido vital e Deus tem honrado a nossa fé, né? Então é um incentivo, né, para quem pode participar desse encontro semanal de oração, em que o número é menor realmente de pessoas, né? Então é um meio um pouco mais seguro, né? Tá bem? Eu gostaria de, antes da pregação, que o comissário Paulo Rangel, né, que foi chefe de todo o território do Brasil, nós o convidamos e ele gentilmente acedeu ao convite. É um privilégio ter o comissário, né, foi meu oficial dirigente, mais tarde nosso diretor no Colégio de Cadetes, né, e também foi nosso chefe nacional aqui, né, no território. Então é um privilégio ouvirmos a palavra de Deus tão bem exposta, sempre de maneira não só clara, mas apaixonada, né, ungida pelo Espírito de Deus. Então nós vamos cantar o cântico de número 143, acompanhados pela Banda Nacional do Território do Brasil. Obrigado ao mestre da banda Antônio, né, que nos permitiu usar a gravação. E depois do cântico, então, nós vamos ter uma oração, tá bem? E aí o comissário vai ele mesmo fazer a leitura bíblica antes da pregação.
Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais este domingo, obrigada, Senhor, por mais este culto, obrigada por cada pessoa que está assistindo a nossa reunião hoje, que o Senhor possa estar tocando nos nossos corações, Pai, falando através da Tua palavra que será pregada hoje, Senhor, que o Senhor possa estar nos ajudando a sempre Te amar mais e mais, a continuar firmes em Ti, Jesus. Cuida de nós, das nossas famílias, das nossas vidas, Pai, opera em cada um de nós. É isso que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Aleluia! Para mim é uma grande alegria poder compartilhar com os nossos irmãos a palavra de Deus. E nesse momento nós lembramos de todos os nossos irmãos, nesse tempo que estamos separados, mas estamos pensando em vocês e pedindo sempre ao Senhor que esteja sustentando cada um na sua vida de fé e que o Senhor esteja cuidando de cada um de vocês. Gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Esse é um dos textos que eu gosto muito. É claro que a palavra de Deus é toda ela inspirada pelo Espírito Santo e toda ela é extremamente útil e proveitosa para todo o nosso bem-estar espiritual, emocional. A palavra de Deus é vida para nós. E eu gosto muito desse texto de Efésios, no capítulo 2, que nós vamos ler de versículos de 1 a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós as praticarmos. Na verdade, a palavra salvação, que a palavra de Deus nos fala, tem um sentido muito amplo. E a salvação é, por definição, uma obra da graça de Deus. E o que é graça? É uma palavra que realmente não dá para definir em todo o seu sentido, em tudo aquilo que ela significa. Mas algumas pessoas têm tentado dar uma ideia do que ela significa. Phillips, ele disse assim: a graça é Deus estendendo a mão e inclinando-se desde as alturas da sua majestade, a fim de tocar e segurar a nossa insignificância e pobreza.
vemos que é um ato de Deus, é uma iniciativa de Deus, movida pelo seu amor. E Dali disse o seguinte: a graça é o amor que ultrapassa tudo quanto se possa exigir do amor. É o amor que, após cumprir as obrigações impostas pela lei, tem ainda inexaurível tesouro de bondade. A graça de Deus é referida como a multiforme graça. Esta graça é imensa, é algo que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. E Bancroft, ele diz o seguinte: a graça de Deus é o seu favor não merecido, contrário ao nosso merecimento, mediante o qual a penalidade merecida e consequente é suspensa, e todas as bênçãos positivas são concedidas ao crente. Deus suspendeu tudo que era contra nós. Quando Jesus assumiu na cruz os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, de eternidade a eternidade, de milênios, quando ele assumiu e ele disse: está consumado, aquele ato de Jesus encerrou a questão do pecado da humanidade. Ali ele levou sobre si, como diz Isaías, levou sobre si as nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A graça é o fundamento da redenção. Não poderia haver redenção do pecador a não ser pela obra que Jesus realizou. Esta obra é chamada a obra da graça. Através desta obra da graça, o pecador é perdoado, o pecador é transformado, o pecador é santificado. Nós vemos que a palavra salvação, ela atinge o presente, atinge a sequência após ser perdoados e atinge o futuro último da nossa vida. No presente, nós recebemos o perdão. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 5 que nós, pela graça, sois salvos. E ele disse em Romanos 5 que nós fomos justificados porque Jesus levou os nossos pecados sobre si. E nós fomos reconciliados com Deus. E nós recebemos a paz que excede o entendimento. Esta paz entra no nosso coração. O perdão não é uma obra ilusória, sentimental. É uma realidade que anula toda a culpa que nós carregamos por causa dos nossos pecados. Então nós vemos que crer em Jesus Cristo é nos apropriar, é estender a mão para aquele que do céu estendeu a sua mão para nós através de Jesus. E quando nós recebemos e aceitamos esta dádiva da graça, esta graça que é inalcançável por esforço humano, esta graça que é soberana de Deus, depende só dele. Nós não podemos exigi-la, provocá-la e nem podemos devolvê-la, nem podemos retribuí-la. E nós então vemos que esta graça, ela anula o nosso pecado. Alguém usou uma expressão interessante que diz assim: quando Deus nos perdoa, é como se nunca tivéssemos pecado.
é uma anulação completa e total. É como alguém que tem uma dívida e alguém vai lá e pagou a dívida. Então, nada consta contra nós. O diabo não pode mais nos acusar. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os defende. Então, esse perdão tem um efeito prático e imediato na nossa vida. A segunda coisa é que a palavra salvação, ela envolve várias coisas. Na Bíblia, a palavra salvação tem o sentido de libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. A salvação, ela trata da restauração do nosso relacionamento com Deus. Essa restauração, ela, como já disse, trata do perdão, que anula todo o nosso passado como pecadores, como pessoas separadas de Deus, e ela reata o nosso relacionamento com Deus. E o Espírito Santo vem habitar em nós. E nós podemos agora receber o poder. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando nós cremos, nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos habitados pelo Espírito Santo que nos foi enviado. E esta ajuda que nós recebemos do Espírito Santo, ela é que nos traz segurança. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ele dá esta garantia, nos dá esta certeza, nos apropriamos desta verdade que Deus nos aceitou, que nós somos agora filhos e somos herdeiros de Deus. Neste processo de vida cristã, a partir deste primeiro experiência de regeneração, de sermos novas criaturas, nós podemos agora gozar de uma posição de segurança. Nós agora podemos estar numa posição de preservação. Nós somos preservados de todo o mal, que nada pode nos separar do amor de Deus. Este amor, ele nos garante uma presença, um poder que está conosco para enfrentar todas as coisas. E nós caminhamos para uma vida de cura. A cura na vida cristã, ela pode acontecer agora, mas ela se trata de um sentido absoluto. Não só no sentido relativo, ser curado de alguma enfermidade que acontece e é maravilhoso, mas quando a Bíblia fala de cura, fala no sentido completo. Nós vamos receber de Deus um novo corpo, um corpo glorificado como o corpo de Jesus, conforme diz Filipenses 3, versículos 21, que diz que assim como o corpo de Jesus, nós vamos ter aquele tipo de corpo. Um corpo sem doença de qualquer espécie e para sempre. Então nós vemos, é uma cura definitiva, uma cura final. Então toda doença, e no céu com o Senhor estaremos livres de toda e qualquer enfermidade. Ainda que o nosso corpo fisicamente vá se enfraquecendo e ficando muitas vezes enfermo, mas nós temos a certeza e a promessa de Deus de termos um corpo glorificado. A graça de Deus provê para nós o antídoto que anula o poder condenatório do pecado. É um poder que nos transforma. Quando nós estamos em Cristo, somos novas criaturas. Porém, quando se fala da graça de Deus,
Parece uma coisa, mas quem não vai querer a graça de Deus? Se Deus não está exigindo nada, está oferecendo tudo para nós de uma maneira maravilhosa, e por que ainda a pessoa às vezes não quer receber? Porque uma coisa que chama orgulho. Por quê? Porque o ser humano, ele não quer aceitar a sua condição de pecador. Nós vemos que todas as pessoas que a Bíblia relata, que tiveram uma vida tão ligada a Deus, uma vida gloriosa, experimentando milagres gloriosos, uma vida que foi uma bênção tremenda na mão de Deus, essas pessoas falam da sua experiência de reconhecer a si mesmo como pessoas que estavam numa condição miserável, numa condição precária. Antes da graça, Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus significa que, mesmo merecendo condenação, Deus não nos condena. E a graça significa que, mesmo não merecendo a graça, nós recebemos. É o contrário. Então nós vemos que as duas coisas se completam. Nós somos poupados de ser condenados e, por outra, nós somos aprovados, recebidos como filho de Deus por causa da graça. O profeta Isaías descreve a condição da humanidade no capítulo 1, versículos 5 e 6, dizendo: toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. O ser humano está afetado de tal forma no pecado que o apóstolo Paulo fala numa linguagem bastante forte. Quando ele diz: vós estáveis mortos em delitos e pecados. Vós estávamos seguindo o curso deste mundo. Nós éramos pessoas que seguiam aquele comportamento da sociedade. Aquilo que a sociedade fazia em rebelião a Deus, nós estávamos nesse meio. E por fim nós estávamos debaixo da influência do espírito maligno. O espírito que age, como Jesus mesmo disse, que Satanás é o Deus deste século, é o príncipe da potestade do ar. Satanás está agindo no mundo em rebelião contra Deus, e nós fazíamos parte desse povo. O Salmo 14 também nos diz: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então nós vemos que a necessidade de salvação é para todo ser humano. Todos necessitam ser salvos, porque todos nós estávamos debaixo da culpa, debaixo do poder do pecado, debaixo da influência maligna, e por isso nós precisamos. Por isso salvação é libertação. Quando nós recebemos Cristo Jesus, somos libertos de tudo isso. Davi também descrevia a sua experiência dizendo: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, firmou-me os passos. Essa é a experiência de Davi. Ele se sentia dessa forma, que ele foi tirado de um tremedal de lama. E Paulo, no capítulo 7 de Romanos, versículo 24, ele diz: eu sei que nada de bom habita em mim. Eu sei que eu, de mim mesmo, não tenho nada de bom. E ele ainda diz: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Mas ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Contudo, reconhecer a nossa condição é algo duro. Então as pessoas não se interessam pela graça, de receber algo de graça. Muitos preferem acreditar na reencarnação, que vai pagando a sua dívida sem pressa e para sempre.
Mas a palavra de Deus diz que, quando em Hebreus 9, versículo 27, diz: ao homem está ordenado que após a morte o julgamento. Nós não vamos ter nenhuma chance fora desta vida que vivemos no mundo. Se nós queremos salvação, esta é a oportunidade. Este é o dia da salvação. A oportunidade de ser salvo é aqui e agora. Não é para quando nós acharmos que devemos. Nós vemos então que a nossa condição é uma condição precária diante de Deus antes de recebermos a sua bênção. Mas o apóstolo Paulo fala, que bom, né, que nós podemos receber tudo isso. Mas ele também fala que nós fomos salvos para as boas obras. O apóstolo Paulo, ele tinha uma forma muito interessante de apresentar o Evangelho. Ele seguia uma ordem, que é mostrar o que Cristo fez por nós. Qual é o significado da morte de Cristo na cruz? Qual é a importância deste ato? O que ele significa para a humanidade? A segunda coisa, Paulo apresenta aquilo que Cristo faz em nós, na nossa vida, na nossa experiência pessoal. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esta é a nossa experiência. E terceiro, em virtude daquilo que Cristo fez por nós, o que é que nós devemos fazer? Alguém disse que no cristianismo a teologia é graça e a ética é gratidão. Sem Cristo, nós não tínhamos nenhuma condição de fazer nenhum ato aprovado por Deus, nenhum ato verdadeiramente bom. E Isaías diz que a nossa justiça diante de Deus é como trapos da imundícia. Mas agora, quando nós fomos perdoados, quando nós fomos transformados, como nós fomos regenerados, como agora o Espírito Santo habita em nós, agora nós estamos capacitados por Ele. A graça continua operando, a graça continua nos dando capacidade para fazer boas obras. E nós, então, o nosso desejo é fazer boas obras. Esta é a resposta que Deus espera de nós. Uma vez que nós somos salvos, alguém disse que as obras não salvam, como Paulo disse claramente. Mas as obras testificam da salvação. Quando nós somos salvos, nós não temos outro desejo que não seja de servir a Cristo, de pregar a sua palavra. Esta passa a ser a nossa razão de ser e de viver. Boas obras. Paulo fala das obras da carne e das obras do Espírito. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Antes nós estávamos na carne e fazíamos aquilo que era a vontade da carne. Prostituição, impureza, lascívia, toda aquela lista. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, bondade. Essas são as obras. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos ter esta experiência real na nossa vida. Estar experimentando esta graça que salva, esta graça que santifica, esta graça que nos prepara para viver uma vida num corpo glorificado com o Senhor para sempre. Oremos. Pai Celestial, obrigado por Jesus, pelo que Ele fez na cruz por todos nós.
Obrigado porque o Senhor já perdoou os nossos pecados, já transformou a nossa vida. E graças porque o Teu Espírito está em nós para nos ajudar nas nossas fraquezas, para interceder por nós, para nos guiar em todas as coisas. Oh Deus, louvado seja o Teu nome. Se neste momento há pessoas que ainda não experimentaram esta graça, oh Pai, que a Tua graça possa alcançar vidas neste momento, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.